pronto, vocês estão felizes? O quanto de gente que já me perguntou se eu vi esse anime, me pediu pra ver esse anime, me pediu pra fazer vídeo desse anime, cara, não consegue ser descrito em palavras, velho. Era tanta gente me pedindo pra dar uma olhada nesse anime que mano, pareceu já assombração na minha vida isso aí, velho. Então sim, eu finalmente vi Tsukigami Chibiku Isekai Dousho, ou melhor dizendo, finalmente acabei vendo Tsukimichi. Tanta gente que já viu, tanta gente falando desse anime que até hoje tem até mesmo um cara bem grande que fala, eu até hoje não tinha visto, velho. Então sim, eu finalmente decidi ver Tsukimichi e no mesmo dia que eu vi, eu já terminei ele. E se eu ver uma alma viva me pedindo pra trazer novel disso aqui, cara, eu acho que um meteoro vai cair na terra de tanto ódio que eu vou começar a sentir, velho. Mas então, sem enrolação, vamos logo falar sobre Tsukigami Chibiku Isekai Dousho, o Isekai do cara feio que não é tão feio assim. Bem, já pra mostrar o quanto o nosso protagonista tá um pouco ferrado, ele faz uma leve brincadeira mostrando como normalmente funcionaria um Isekai, o que infelizmente não foi o caso do nosso querido protagonista. Tanto que ele até mesmo manda uma frase que deve ser algum tipo de poema que eu nunca ouvi falar. E logo após esse prólogo nós somos apresentados ao nosso protagonista chamado Mizumi Makoto. E quando ele estava tendo um dia normal como os outros, ele do nada foi transportado para um outro lugar. E nesse lugar, um deus logo diz para o Makoto que ele tem que ir para o outro mundo. Logo nós vimos que esse deus era na verdade o deus da lua Tsukuyomi, que para quem não sabe é o deus da mitologia japonesa. Então vendo que o moleque ele não estava sabendo de nada, o Tsukuyomi explica para o Makoto que na verdade os pais dele vieram de outro mundo por conta de um pacto com uma outra deusa. E os pais dele prometeram que um dia iriam dar para essa deusa uma coisa muito importante para ela, o que no final acabou sendo os seus filhos, que no caso o filho escolhido acabou sendo o Makoto. Então depois de tudo ter sido explicado, o Makoto é chamado pela deusa que ainda não tem o seu nome revelado. Só que ao invés da deusa simplesmente só dar o trabalho pro moleque de salvar os humanos, ela olhou pra cara do Makoto e começou a caçoar da cara dele, achando a aparência dele horrorosa. E a infeliz, sem um pingo de remorso, simplesmente largou o Proto no meio do céu com a intenção de matá-lo. Literalmente pouco se fudendo se ele morrer, porque ela ainda tinha 2 heróis para substituir ele. Olha a audácia dessa filha do Makenga, mano. Bem, acontece muita coisa nesse primeiro episódio, a ponto de eu chegar a me perguntar do quanto ele deve ter sido rushado. Sim, as coisas que aconteceram foram ele ter conhecido alguns semi-humanos e ter caído na porrada contra um dragão bem poderoso. Só que tem um negócio muito engraçado nesse dragão. Acontece que esse dragão acabou vendo as lembranças do Makoto e ela acabou ficando tão interessada nas séries e muitas outras coisas relacionadas a samurai, que no final ela fez um pacto com o protagonista e obviamente ela ganhou uma forma dragão e virou uma dragoa bonitona. Mas calma lá que tem mais. A Tomoe, que é o nome que ela vai ganhar, tem um subespaço que graças ao pacto com o Makoto tem bastante vida e tem até comida do outro mundo do prota. E eles decidiram usar esse subespaço para poder abrigar os outros semi-humanos, já que aquele lugar ele tem muito mais vida. E é isso aí, simplesmente do nada o Makoto, que foi largado pela deusa por ser considerado feio mesmo tendo uma aparência normal, agora tem uma subordinada forte pra cacete, uma vila cheia de semi-humanos e ainda tem um subespaço que tem comida e vida do outro mundo dele só pra ele. Parece que tem só ponto positivo, né? Mas não se engane, meu amigo, aquele prólogo do Makoto não foi à toa. No episódio 2, uma aranha gigante ela acaba invadindo o subespaço onde tem aquela vila de semi-humanos e o Makoto acaba lutando contra essa aranha. Ele acaba tendo bastante dificuldade, só que o que acontece é que essa aranha, ela adorou o sangue do Makoto. E o sangue dele acabou saciando a fome dessa aranha gigante e, pra variar, meio que contra a vontade dele, ele acabou fazendo um pacto com essa aranha e, olha só, ela também ganhou uma forma humana. Então, para poder dar um nome a essas duas, ele deu o nome da dragoa de Tomoe e ele nomeou a aranha de Mio. E guardem bem essas duas aí, porque essas duas juntas, olha, meu amigo, o quanto que elas são problemáticas não pode ser descrito em palavras. Bem, conforme os episódios eles vão se passando, o objetivo do Makoto então se tornou seguir os passos dos pais dele, já que eles também eram desse outro mundo. Então, meio que já para conseguir botar os seus objetivos em ação, o Makoto ele decidiu se tornar um mercador. Sim, um cara com esse poder todo
decidiu se tornar um mercador. No último episódio a gente tem um verdadeiro resultado de como foi ele querer se tornar um mercador, tanto que ele usou tanto poções, tanto comidas e tanto um monte de coisa realmente. E é isso, a história do anime ela vai se desenrolando com o Makoto, ele tendo que lidar com as responsabilidades, né, de vigiar uma vila no próprio subespaço dele, lidar com essas duas subordinadas que são bem problemáticas e ainda com o problema de ele também se tornar um mercador. Ele vai ter realmente bastante problema. Só pra avisar que depois daqui vai ter bastante spoiler, então caso você queira ver o anime, saia desse vídeo agora, dá no pé, meu irmão. O anime ele tem realmente bastante comédia, eu acho que até poderia dizer que a comédia é, vamos dizer, o gênero que mais se destaca no anime, e graças a Deus não é nenhuma comédia muito forçada, uma comédia ruim, é uma comédia pelo menos boa, porque eu acho que realmente o que mais eu acho engraçado é que o Makoto, ele é meio que o personagem mais realista, vamos dizer, desse mundo de Tsukimichi, porque as duas subordinadas dele, o quanto de problema que elas dão pra ele, não pode ser descrito em palavras, velho. Pra tu ter noção, no episódio 4 elas tiveram uma competição pra ver quem era mais forte e elas destruíram uma cidade no processo, velho. A Tomoe e a Miu são personagens que têm uma personalidade meio que problemática, só que no sentido bom, pelo menos. Se bem que elas destruíram uma cidade, né? Não tem nada de bom nisso aí. E o Makoto é o cara que sempre tem que estar pegando no pé delas e puxando a orelha delas para elas se acalmarem, porque senão o mundo entra em destruição, velho. E eu acho que eu não preciso nem dizer, né? Se os subordinados do Makoto são fortes, imagina o próprio Makoto, cara. Nos primeiros episódios parece que o Makoto, ele pelo menos tá no nível delas, mas lá pro final é mostrado que o Makoto tá muito acima delas, velho. Eu por enquanto não vou entrar em detalhes aqui sobre a força dele, mas eu vou falar sobre isso logo logo. Bem, mas teve uma parte dessa comédia que acabou me decepcionando um pouco, que foi pelo fato de ter muito mais comédia. Eu já tinha conseguido algumas informações e tinha visto algumas cenas sobre o anime, e eu tinha criado uma ideia de que o anime, ele era um anime muito mais sério e que tinha pouca comédia. Então meio que sim, eu acabei criando uma ideia errada sobre o anime. Isso porque eu via várias pessoas falando e por causa de algumas cenas e informações que eu consegui, eu criei essa imagem errada. E quando eu vi, eu meio que acabei me decepcionando, mas isso foi por minha culpa mesmo. Eu vi que o anime ele tinha muito mais comédia do que realmente coisa séria. E eu realmente consegui perceber isso lá pelo episódio 4 ou 5. Então o que que eu fiz? Eu parei de ver o anime, pensei um pouco, abri minha mente e taquei essa ideia fora e recomecei a ver o anime, e foi aí onde eu realmente consegui aproveitar muito mais o anime. E aí sim, eu não me decepcionei, eu não tinha gostado antes por minha própria culpa. Eu fico um pouco decepcionado por não ter realmente tanta coisa séria, mas como isso não é a proposta do anime, então não tem por que eu reclamar. Porém, essa minha reclamação ela acabou sendo atendida no episódio 11, onde alguns aventureiros acabaram fazendo uma balela dentro do subespaço e acabaram matando 2 habitantes da vila do Makoto. E quando o Makoto foi atrás daquela mulher que fez toda a explosão e também que matou 2 subordinados dele, ali eu realmente consegui sentir que o negócio estava realmente muito sério e que não dava pra meter comédia no meio. A raiva do Makoto, ele sentindo pela primeira vez, aquilo realmente te pega de jeito, velho. Porque realmente, se comparado aos outros episódios, essa cena aí, cara, tá de 10 a 0, velho. Mostrando o Makoto ele matando aquela mulher, o que foi até um pouco pesado se comparado ao padrão do anime, e também ele descobrindo a tristeza, foi um negócio que realmente pegou de jeito, velho. Então assim, minhas preces delas meio que acabaram sendo ouvidas, só queria alguma cena séria, e o episódio 11 no fim ele deu. Mas como eu disse, eu não vou reclamar porque essa não é a proposta do anime. Mas, claro, o anime ele também tem as suas cenas de ação, né? E olha, as cenas de ação do anime eu posso realmente dizer que elas são boas, a C2C pelo menos fez um bom trabalho com Tsukimichi. Infelizmente o estúdio ele não é muito conhecido e também nem fez tantos títulos de animes tão bem conhecidos. O máximo que eles fizeram foi Majou no Tab Tab, que eu até hoje nunca encostei nesse anime, e de resto eu acho que anime vocês nem conhecem de anime que eles fizeram que foi bem conhecido ou algo assim. Mas eu posso dizer que por mais que eles não tenham feito tantos animes assim bem conhecidos, eles fazem um bom trabalho. As cenas de ação do anime são realmente muito bem feitas, cara. Tanto que quando chegava uma cena de ação eu falava, opa, lá vem coisa. Tanto do episódio 1, tanto do episódio 2 e de mais alguns episódios por aí que eu não tô muito lembrado se tem ação ou não, mas eu posso dizer que eles realmente botaram pra trabalhar lá no último episódio, no episódio 12, que foi quando o Makoto ele acabou encontrando aqueles 2 inimigos dele que fizeram ele acho que pela primeira vez, eu não tô muito lembrado, dele realmente se soltar um pouco mais da batalha. Eles conseguiram até mesmo cortar 2 dedos dele, mano, os caras ficou sem os 2 dedos. E eu posso dizer que essa luta ela foi realmente bem animada, até mais pro final dessa luta que eu falei, minha mãe do céu, velho. Por mais que o anime ele realmente não tenha tanta luta, quando chega as lutas tu
tu fica realmente hypado e bem ansioso, velho. Eu posso realmente dizer isso por experiência própria. E por falar do Makoto enfrentando esses dois, eu não quero nem falar sobre o quão poderoso o Makoto ele é, velho. Sério, as próprias subordinadas dele já são fortes pra caramba, mano. Eu não preciso então nem dizer que o Makoto, ele é muito mais forte, né? Pra vocês terem noção, no episódio 9, o Makoto, quando ele fica treinando de arco e flecha, ele chega num nível de concentração tão grande que a consciência dele oscila e ele literalmente se desfaz perante o ambiente. O que resulta, sabem em quê? Morte. Sim, o cara morre e quando ele dispara a flecha, ele do nada volta à vida. E sabe o que todo esse retreinamento resulta? Resulta na mana do Makoto aumentar. Ou seja, esse cara simplesmente brincando de arco e flecha, morre, renasce e fica mais forte. E segundo a própria Tomoe, pode até mesmo se comparar a um deus. E tu fica simplesmente que nem um Makoto, com a mesma reação que ele, que é puta que pariu, mano. O cara é pica, mano. O cara realmente é muito forte mesmo, se comparando até mesmo a um deus, velho. Ou seja, se ele ficasse nessa de arco e flecha por muito tempo, sei lá, se ele ficasse por 2, 3 dias, meu irmão, o cara seria mais do que um deus. Ele seria muito mesmo mais forte, velho. Aí ele só não fica por causa que senão ele pode acabar sendo descoberto pela deusa, ele odeia a deusa e um monte de coisa lá. Você assiste o anime, para de vagabundear. Bem, mas no final, Tsukimichi é um anime que eu acabei tendo uma ideia errada no começo e isso acabou atrapalhando um pouco na minha experiência, mas depois eu taquei fora essa ideia e aí sim, eu consegui aproveitar muito mais o anime. Ele é bem divertido e até consigo fazer eu soltar um arzinho de vez em quando pelo nariz, o que eu já considero engraçado o suficiente pra isso. Mas e você que não conhece o anime, consegui despertar o seu interesse de você querer ver? E você que já viu, o que tu achou? Comenta aí, porque eu vou querer saber. E então é isso, gente. Se você é novo no canal, por favor, se inscreva e ativa o sininho pra não perder mais nenhum vídeo. Deixa teu like porque o like ajuda pra caramba. E então, até o próximo vídeo.